Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje nós queremos começar o programa com mais um vídeo preparado pela Ordem Rosa Cruz e que faz referência ao Monte Pico, no arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal, que é um dos altos lugares, um dos lugares especiais para os quais a Ordem Rosa Cruz dirige as suas jornadas, as suas viagens místico-iniciáticas, né? Então nós vamos abrir o programa com esse vídeo e na sequência nós vamos comentá-lo com o nosso querido Frater Elias. Vamos lá. Aí está, portanto, as imagens do Monte Pico, né? Sempre lembrando que não são montagens, aquelas formações de nuvens que vocês viram realmente são fenômenos naturais, ainda que insólitos, que o grupo de Rosa Cruzes presenciou aí da sua última viagem para o Monte Pico. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo, Frater Jamil. O que dizer aí tranquilo sobre o Monte Pico, Frater, especificamente, e também sobre esses lugares que são importantes para a tradição primordial e para os quais a Ordem Rosa Cruz proporciona viagens místico-iniciáticas aos seus membros? Viu, Frater Jamil, é uma coisa que sempre nós gostamos de lembrar, quando falamos das viagens da Ordem, é que são viagens, assim dizer, cada vez mais, vamos dizer assim dizer, até diria assim, especializadas, no sentido de levar os seus estudantes, os estudantes de Rosa Cruz, a vivenciar, quer dizer, a vivência, né? Porque são locais tão especiais, e que representam, não só para a Ordem, vamos assim dizer, né? Mas diríamos até para a própria humanidade, para cada ser humano, para cada estudante, vamos dizer assim, um momento altamente significativo, né? É tão significativo que nós estamos reapresentando hoje essas imagens justamente a pedidos de alguns estudantes e algumas pessoas que certamente por ouvirem outros fazendo os comentários, que nos solicitaram para trazer essas imagens novamente. De tão belas e tão significativas, né? Tão insólitas, mas ao menos significativas, justamente por estar em Monte Pico, não é? Então, vamos dizer assim, o arquipélago dos Açores, só mesmo estando lá para a gente avaliar o que aquilo representa. Não só pela beleza, um verdadeiro paraíso, né? Um local belíssimo, imagens lindíssimas, um arquipélago com 9 ilhas, umas maiores, outras menores, umas mais significativas,
Mas vamos dizer assim, para nós, estudantes Rosa Cruzes, o Monte Pico é vamos dizer assim, é o ponto alto, vamos dizer assim, do arquipélago, né? Sendo, inclusive para os estudantes, justamente, né, para os da estudantes. ordem, e principalmente para aqueles que estão entrando, né, no 4º grau de templo, né? Ali explica direitinho por que é importante, né? Exato, exato. Mas o que nós queremos também, vamos assim dizer, conduzir, vamos dizer assim, diria assim, até essas reflexões, essas informações, esse conhecimento, é de que cada vez mais a gente está vendo que tudo isso vai ficando mais claro, não é? Com o avanço da própria ciência, da compreensão de cada um de nós. Então nós estamos vendo que a tradição, porque esse ponto, vamos dizer assim, é um local que representa a tradição, vamos dizer, a tradição Rosa Cruz, vamos dizer, a tradição primordial. Sim. Ele tem uma representação, tem um significado, tem uma história, vamos assim dizer. Mas o que nós estamos vendo, que esse é o mais importante para os nossos dias, é que nós estamos sentindo cada vez mais que isso é válido para todas as tradições, sejam elas católicas, muçulmanas, tá entendendo? Judaicas, ou budistas, hinduístas e tudo mais, que justamente é um momento, vamos chamar de, que você tem a oportunidade de vivenciar, não é? Vivenciar. E a vivência, nós sabemos cada vez mais o quanto ela é importante para cada um de nós, porque é um momento próprio, é um momento seu, vamos assim dizer, seu de contato, vamos dizer, com a natureza, ou com aquilo que tudo aquilo representa, vamos dizer. Claro. E aí ainda entra o mais bonito hoje, é aquilo que estão chamando do campo vibracional, vamos assim dizer, da memória que está registrada ali. Veja o momento que nós já estamos chegando. E, inclusive, quando nós estávamos ouvindo o programa com a Sônia Lira, quando ela estava fazendo os comentários a respeito do Nicolau de Cusa, nós não estamos lembrando só do Nicolau de Cusa, nós estávamos lembrando principalmente da escola de Chartres. A escola de Chartres, o que vem a ser isso, Frata? Porque a escola de Chartres é praticamente esquecida. Não se ouve mais falar da escola de Chartres, não é? Mas foi um momento importantíssimo da escola de Chartres. Alguns assuntos importantíssimos foram tratados ali. E essa escola funcionava bem do lado de onde está a catedral hoje em dia. Só que hoje tudo uma área comercial. Mas ali funcionava a escola de Chartres, a famosa escola de Chartres, que trouxe tantos conhecimentos, né? Ou melhor dizendo, manteve, vamos dizer assim, a tradição em determinado ponto da sua existência. Em razão do quê? De que Chartres é o grande símbolo, poderíamos dizer assim, da geometria sagrada. E o que é a geometria sagrada, Frata? Parece que é uma coisa que está espalhada pelo planeta todo. E o que nós estamos vendo hoje, a beleza que nós estamos vendo hoje é isso, de que cada vez mais, aquilo que até pouco tempo se considerava, vamos dizer, até uma coisa meio, como é que eu diria, não estamos querendo usar a palavra, mas uma coisa meio de bruxos, vamos assim dizer, hoje está se comprovando que não é nada disso. Quer dizer, existe a possibilidade dos registros estarem em determinados lugares. Principalmente se esses lugares da tradição, vamos assim dizer, foram construídos obedecendo determinadas formas. Aí que nós estamos chamando aqui agora de geometria sagrada. Não é? Quase que a coisa mais interessante, o homem trouxe isto da onde? Da natureza mesmo. Da natureza. Inclusive eu estava observando no Monte Pico, até o senhor me chamou a atenção para isso antes do programa, ele parece uma pirâmide, né? Dependendo. E a pirâmide é um símbolo, é uma estrutura que está no planeta todo. Se descobriram agora pirâmides no Japão, né? Submersas. Não só no planeta todo, como nós podemos dizer que é uma estrutura que está dentro da geometria sagrada. Quer dizer, ela obedece determinados princípios, está entendendo? Que, vamos dizer assim, produzem, vamos chamar aqui agora uma energia, uma vibração X. E por ser sagrada, é uma vibração benéfica, construtiva, útil. Veja o ponto que nós estamos chegando. Então nós temos que ter cuidado, quer dizer, que realmente determinados pontos, determinados lugares, por isso estamos falando aqui, seja de que tradição for, ele tem uma representação, tem um significado, tem uma função.
mesmo que seja apenas essa, de manter a memória, para que um dia que alguém, que você vá lá e chegue até lá e toque, né, na pedra, ou esteja em algum momento de meditação dentro daquele ambiente, você está se aprofundando numa vivência que você poderá ter experiências muito interessantes. Mas agora uma questão preocupante, Frater Elias. Será que no caso que nós temos essas estruturas sagradas, né, obedecendo a questão da geometria sagrada, por exemplo, as catedrais góticas, né, que são muito estudadas, né, acumuladores de energia, temos as pirâmides, temos templos de outras tradições, algumas estupas budistas, etc. Será que todos os devotos que ali estão têm consciência plena dessa carga simbólica e energética ou não? Mas veja, nós já falamos isso, né, em alguns momentos. Quer dizer, mesmo que você não tenha plena consciência, mas no fundo de você, na sua alma, você tem uma estrutura que recebe. Que é o que importa, né? Você é beneficiado, né? Agora, se você tem consciência, veja a diferença. Se você tem consciência que você realmente está harmonizado com aquilo, é um momento muito especial. É um momento muito especial. Aí a gente entende um pouquinho melhor a questão das peregrinações, por exemplo. E felizmente hoje é a própria ciência que está confirmando isso. Quer dizer, não há por que você dizer, mas ele está perdendo o tempo dele quando ele vai fazer uma peregrinação. Por exemplo, a Fátima. A Fátima, ou vamos dizer ou a Meca, ou a Meca, Grande Pirâmide de Queops. Ou a Jerusalém, não é? Ou mesmo ao Cairo, né? A Saqqara, assim por diante. Tudo vai depender dessa predisposição, desse conhecimento que você tem, ou vamos dizer até dessa fé que você tem, vamos assim dizer. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas o mais bonito de tudo isso é que a gente está vendo a importância que isso tem para cada um de nós. Então, nós temos que entender, a ordem nos coloca essas viagens justamente com esse sentido. Não é uma viagem de turismo, não é para você fazer compras, não quer dizer que você não possa fazer compras, mas não é para isso. Quer dizer, realmente é para você ter um contato, para você ter uma experiência, para você vivenciar, porque a experiência sua, individual, é outra coisa, de outra riqueza. Ninguém pode dizer para você não, ou dizer você ficar esperando que alguém conte a sua experiência, para através da experiência sua, ele aprender. Não, é uma experiência direta. Direta, né? Sem intermediários. Sem intermediários. É uma experiência direta. Então, aí a gente vê que, por exemplo, a geometria sagrada, ela tem, vamos dizer assim, uma função que é mais ou menos essa, que é eterna, poderíamos dizer assim. Permanente. Está entendendo? E agora, claro, nós não vamos aqui explicar e nem falarmos a respeito de... Não é? Pode ser que até em algum momento, ou nós, ou enfim, alguém que tenha mais conhecimento da área, possa nos colocar. Mas isso, felizmente, hoje está se voltando a ser estudado, analisado, não só por místicos, não, por pesquisadores, por cientistas. Quer dizer, realmente o que é isso? O que é o Pi, por exemplo? O que é isso? O que é essa medida sagrada? Ela realmente existe ou não? Mas o mais bonito, que aonde vão fazer as medições, comprova-se a existência, a presença dele ali. É essa a questão da geometria sagrada. Comprova-se a existência, quer dizer, aquilo não foi feito assim aleatoriamente, descuidadamente, ou como se tivesse tido apenas um sonho. Não, foram obras de projetos, projetadas, com conhecimento, certo? Por mais que, quem sabe, até tenha tido uma orientação, vamos assim dizer, divina. Que seria o caso da Catedral de Chartres. De Chartres, Notre Dame. Poderíamos quase que dizer assim, as Notre Dames, é muito importante que a gente analise a razão pelo qual de Notre Dames. E por qual razão todas elas surgiram em determinado momento. Qual a razão de todas elas, cada uma delas está colocada em determinada posição, está distribuída em determinada posição. E nós vamos vendo isso, que essas conexões, vamos assim dizer, estão cada vez mais se comprovando que não foram feitas aleatoriamente. Elas foram programadas, foram estudadas, foram feitas, vamos assim dizer, com consciência, vamos assim dizer. Obedecendo a geometria sagrada. Exato, possivelmente isso. Entende? Então veja que beleza.
Então é isso que a ordem nos chama a atenção. Então quando você vai fazer uma viagem, você vai justamente de encontro com isto. E você vai ter a oportunidade de ter a sua experiência. Quer dizer, uma coisa é nós estarmos falando aqui, por exemplo, aqui agora de Chartres ou mesmo Monte Pico, mostrando a imagem. Mas uma outra coisa é você ter estado lá. Nós podemos colocar até em dúvida as imagens que apareceram. Nós podemos dizer até, não, elas foram montagem, é uma montagem. Mas quem esteve lá e presenciou, aí você diz, mas é possível, né? Realmente, não temos, quem sabe, o conhecimento suficiente para querer explicar tudo. Mas você estando lá, não precisa ter esse conhecimento. Aquilo está presente, está ocorrendo. Né? Ele está ocorrendo, as formações surgem. E é a coisa mais linda, não é? Então é isso. Então o que nós vamos vendo, é da importância do quê? Da natureza. Então nós já achamos que a natureza não tem os seus templos, não é isso? Então destruímos uma fonte, achamos que na natureza não pode ter verdadeiras catedrais formadas pelas árvores. Possivelmente tenhamos, né? Sem dúvida. Entendeu? Só depende da posição que nós tivermos, da nossa postura, do dia, de um sol, da presença e assim por diante. Sem dúvida. Não é? Então, aonde nós fomos buscar todas essas inspirações? Não é? Então, é isso que a gente vai reconhecendo os valores. Então, você não entra numa catedral de Chartres só para dizer que você entrou na catedral de Chartres. Mas se você tiver ao menos um pouquinho, alguma informação, entender um pouquinho o que é a tradição, o que você, vamos dizer assim, vai participar do quê, não é? Isso, aí você vai ver que então tem simbologia, não é? Tem um labirinto lá que é a coisa mais linda, então não é um labirinto só para dizer que tem um labirinto. Para fins estéticos. Para fins estéticos, porque não tem nem justifica ter um labirinto dentro de uma catedral, não é? Então, são coisas que só você estando lá. Só você estando lá, porque aí você está em contato. Então aí entra essa coisa linda, belíssima, que estão falando aí agora a respeito da memória, de que há uma memória. Essas memórias estão registradas, estão presentes. Na pedra, né? Então tem uma memória de pedra, tem uma memória nas árvores, tem uma memória nas águas, tem uma memória nos animais. Veja que coisa, que momento que a gente está vivendo. Certo? Então é muito sério. Então vamos chamar assim, esses lugares, esses templos, eles precisam ser cuidados com o maior carinho, porque eles têm alguma coisa a nos dizer, têm uma mensagem a nos passar. Veja que coisa mais linda. E eles não são... E que isso é da humanidade, não é de ninguém. Então não se pode considerar mais, por exemplo, o Egito como apenas vamos dizer assim, dos que estão lá, dos que conquistaram o Egito. O Egito é do mundo, é da humanidade. Assim como a Amazônia, né? É um museu aberto, como a Amazônia. Nós podemos ver a Amazônia simplesmente como um território nosso, não é? Pode ser como domínio, tudo bem, mas é da humanidade. É um patrimônio da humanidade. É um patrimônio da humanidade. Não é? Não tem como, gente, nós dizermos mais isto. Não é? Ou algumas catedrais, não podemos vê-la apenas como uma instituição, vamos dizer assim, católica, ou isso, aquilo, que elas têm a sua razão de ser. Principalmente quando nós falamos das Notre Dame, por exemplo. Sem dúvida. Não é? Então, tudo, a beleza que a gente está vendo hoje, a possibilidade do contato direto, de você ter a sua experiência. Então, o que é que nós podemos dizer? No momento que você tiver a oportunidade, não deixe de passar pela sua experiência. Hoje, felizmente, nós temos a internet, que está oferecendo imagens belíssimas, não é? Mas o que nós precisamos entender é como isso funciona. Termos um pouquinho mais de conhecimento a respeito de tudo isso. Não ficarmos só naquela, não se envolva com isso, porque isso é outra coisa, como nós falamos no começo, é bruxaria. Não é não, precisamos entender que há algo mais profundo. Claro. Não é? Há algo mais profundo em tudo isso. E felizmente a gente está chegando num momento em que essas coisas estão adquirindo mais luz.
estão ficando mais luminosas, mais claras. Interessante que o homem está cercado de maravilhas para as quais muitas vezes ele está cego, né, Frater? E essas grandes catedrais naturais, como disse o Frater, elas não são destruídas ou violadas impunemente, né? Tanto que nós estamos vendo os efeitos por aí, alterações de clima e tudo, é uma resposta que se dá de o homem interferir ignorantemente nesses locais, né? Exato. Que são acumuladores de energia, tem a sua memória ali, preservando uma tradição, preservando uma vibração, acumulando uma vibração. Com toda uma função, vamos assim dizer, não é? Então, nós temos que entender isso cada vez mais, nós temos que entender, não é? Alguns afirmam, confirmam e tudo mais, e comprovam, quer dizer, o planeta é um ser vivo, não é? Não é isso? Sim. Quer dizer, o Gaia é justamente nesse sentido, quer dizer, vendo tudo isso como um ser vivo. Quer dizer, se é um ser vivo, tem memória, tem mais isso, tem aquilo. Claro. Agora, como que isso é cultivado, como isso é transmitido, como isso é vibrado, como isso é emitido? Não é? E o mais bonito, então, é que nós estamos vivendo isso hoje, quer dizer, há uma memória, quer dizer, há um respeito. Quer dizer, não é simplesmente uma pedra, ou é simplesmente uma coisa que foi feita na Idade Média, ou muito antes, quer dizer, isso hoje não tem valor, isso hoje é coisa para turista, não é assim? É, assim isso aí é para turista, só para o turista viver. Então a beleza realmente, a mensagem, a expressão que aquilo está passando, aliás, a mensagem, vamos dizer, a vibração que aquilo está nos passando, nós deixamos de recebê-la. Quer dizer, recebemos, né? Mas não naquele nível que nós poderíamos receber. Né, seria muito melhor, se tivermos consciência. Entendeu? Porque isso tudo, gente, tem uma finalidade. E não adianta nós dizermos que não seja essa, que é justamente o crescimento nosso, da humanidade, a nossa evolução, a evolução da nossa consciência. À medida que nós vamos tomando consciência disso, é a evolução. Não é apenas isso, não vamos pensar que são apenas só as catedrais ou isso, não. Tem muito mais. À medida que nós evoluímos, nós vamos vendo que tem muito mais coisas. Em todas as tradições tem os seus locais. O mais bonito que é em todas as tradições. Então, aonde é que nós reconhecemos as nossas origens? Quando nós caminhamos pelas tradições. Que convergem, né? Ao mesmo ponto, né? Convergem, não tem como você dizer, não tem como. Você não pode dizer assim, por exemplo, num momento de oração, de meditação, tanto faz ser desta ou daquela corrente, você vai sentir a mesma coisa. Claro. Ele poderá usar tal língua, tais palavras, mas se você se aproximar daquela criatura, a sensação que você vai ter são as mesmas. A vibração é a mesma. A vibração é a mesma, é de paz, de harmonia, de compaixão, de serenidade. São as mesmas, incrível, mais ou menos como dizendo para nós assim, quando você entra no campo espiritual, todos nós nos entendemos. Quando você entra na mística, todos nós nos entendemos, independente de língua, de raça, como é que é aquela de frase religião, de tudo. Do Saint Martin que fala, né, que todos os místicos falam a mesma língua porque vêm do mesmo país. Exato, exato. É lindo isso. Exato. Então, que momento que nós vamos entender isso, se estamos vindo do mesmo país, não é? É justamente isso, aprendendo a reconhecer. Então, é isso que estão chamando a atenção agora, de estarmos atentos que há uma memória. Há uma memória, não é? Pode ser meio estranho você dizer assim, procure abraçar uma árvore para ver o que você sinta, o que você vai sentir. Num primeiro momento pode dar uma interpretação até meio inclusive hoje delicada, isso, né? É utilizado até de forma jocosa para rir. Não, isso é coisa hippie, isso é coisa desses ecologistas desmiolados, abraçar uma árvore, isso aí não tem significância nenhuma, uma coisa não piegas. Tem sentido nenhum. Quando vai se descobrindo que pode ser uma experiência muito profunda. Exato. Né? Então, nós estamos vendo que no momento, as informações que estão chegando cada vez mais, e felizmente até dos nossos queridos cientistas, que têm consciência, não é? Porque a ciência com consciência vai nos levar longe. Muito longe. Sem vai nos levar, quem sabe, às origens, de volta às origens. Agora, sem consciência, pode ser que a gente tenha alguns probleminhas, mas felizmente temos muitos já com muita consciência.
Perfeito. Frater Elias, para encerrar esse programa, né, tão especial com chave de ouro, nós vamos representar então, se o Frater concordar, as imagens do Monte Pico, né, esse local especial no arquipélago dos Açores e que concentra tanta energia que vale a pena ser visitado. E com certeza a Ordem Rosa Cruz promoverá outras viagens místico-culturais, místico-iniciáticas, né? Sim. Para esse e outros locais importantes da tradição primordial. Vamos então apreciar, e a todos vocês uma paz profunda e até a nossa próxima quarta-feira.